Olá! Hoje é sábado, é o dia 4 de agosto, né? São 5 horas da tarde, o sol já vai se pôr. Eu estou aqui bastante atrasado por várias razões. Uma por causa do computador que estragou, o computador onde eu processo multimídia e ficou inativo um bom tempo. E aí eu gravei alguns vídeos e não tinha como descarregar no computador. E a minha filmadora ficou lotada e eu não pude gravar mais nada. Então agora estamos recuperando o tempo perdido. Santíssimo e poderoso Deus, precisamos do nosso Deus, precisamos do Espírito Santo para esse estudo. Então, fica conosco, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, nós estamos aqui começando a estudar as viagens missionárias de Paulo, não é? Esta é a lição número 7. Eu procurei aqui alguns números, mas já alertando que esses números são estimativas, né? Pode ter erros, certamente tem, mas dão uma ideia. Eu gosto muito de localizar as coisas no tempo, no espaço, etc. Paulo teria começado as suas viagens quando estava com em torno de 42 anos. Outro disse 47, mas daí não fecha com a morte dele. Preferi pegar os 42 anos. A primeira viagem missionária de Paulo foi do ano 46 ao ano 48, em torno de 3 anos. 2 a 3 anos, né? Um pouco mais de 2 anos, e menos de 3. Paulo foi morto aos 62 anos em Roma. E isso no ano 67. Né? Então peguei aqui algumas curiosidades sobre as viagens missionárias de Paulo. Né? Ele fez 13.730 quilômetros por terra. Isso teria levado 552 dias. São estimativas, né? E fez 11.050 quilômetros por mar. Né? Então, no total, Paulo fez mais de 24 mil, quase 25 mil quilômetros. E por mar ele viajou em torno de 111 dias. Então, só para fazer uma comparação, Alexandre o Grande, com toda a sua parafernália, com equipamento, todo esquema de apoio, etc., viajou 32 mil quilômetros. Paulo viajou, arredondando aqui, 25 mil quilômetros para salvar, se vendo, se virando, sofrendo naufrágios, perseguições, nem falar, né? Então, na proporção, Paulo fez muito mais que Alexandre o Grande. Alexandre viajava para destruir, Paulo viajava para salvar. Tem outro fato aqui muito interessante relacionado a Paulo. Onde Paulo ia, dava polêmica, mas onde ia, dava polêmica. Muito importante dizer o seguinte, não por causa dele, não que ele criasse polêmica, mas vinham outros para perturbar o trabalho de Paulo. Então, muito cuidado hoje, se por causa de um irmão houver polêmica, porque a causa da polêmica pode não estar com esse irmão ou com essa irmã. Então, muito cuidado antes de o dedo, né? Bom, aqui o verso diz o seguinte: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão dos pecados por intermédio deste quem? Jesus Cristo. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Paulo explicou bem essa questão da justificação. Nós estamos estudando isso em paralelo aqui, né? E isso irritava muito alguns judeus. Bom, havia 4 tipos de judeus, né? Havia os judeus helenistas, que esses eram judeus nascidos fora da Judéia, judeus da dispersão.
Muitos deles já nem falavam mais hebraico, etc. E tal, né? Mas eles continuavam mantendo as tradições judaicas. Esses eram mais fáceis de se converterem ao cristianismo. Havia os judeus que não se converteram ao cristianismo. Eles eram geralmente fariseus, saduceus, a turma do Sinédrio, se bem que muitos sacerdotes se converteram, muitos, em algum lugar que nós estudamos, vamos estudar isso, já estudamos? Não, já estudamos, foi semana passada, né? Semana anterior, aliás. Muitos sacerdotes se converteram, ou seja, se tornaram cristãos. Então havia os judeus helenistas, os judeus que não se converteram, os judeus que se converteram, mas que não aceitavam a não prática da circuncisão e da obediência às tradições de Moisés, esses se chamavam judeus judaizantes, ou simplesmente judaizantes, né? Esses não eram helenistas, eram judeus nascidos na Judéia. E havia os judeus que simplesmente se converteram, tanto judeus helenistas quanto judeus da Judéia, se converteram e aceitaram que não era mais necessária a prática da circuncisão e que seguiram as orientações decididas no Concílio de Jerusalém. Então, esses 4 tipos. E brigavam feio entre si. Quem que brigava? Os judeus não convertidos, mas os judaizantes contra aqueles que por eles eram vistos como liberais e que suspenderam a circuncisão e as tradições. Esses judaizantes e os judeus não convertidos iam atrás de Paulo, onde ele pregasse, para criar problemas. E também se formavam pessoas assim, ou por influência, ou por iniciativa própria, nas sinagogas onde Paulo pregava, né? Aliás, Paulo tinha uma estratégia que é bom agora a gente colocar, já antes de entrar aqui na parte do domingo. Paulo chegava numa cidade e ia procurar uma sinagoga. Nessa sinagoga, quem que se reunia lá? Os judeus que não se converteram. Aliás, não havia judeus convertidos fora de Jerusalém. Precisava ir convertê-los. Então Paulo ia na sinagoga, eles já estudaram a Torá, eles conheciam a Torá, eles conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, etc. Paulo ia lá explicar para eles simplesmente que Jesus, aquele que foi crucificado, etc., era o Salvador. E em muitos lugares aceitavam, em outros lugares alguns aceitavam e outros não aceitavam, e daí se formavam ali os judeus judaizantes, ou inclusive os judeus helenistas também, que se formavam judaizantes. Mas geralmente vinha atrás de Jerusalém, né, os judaizantes e os judeus puros não é o nome correto, os judeus não convertidos, esses aí, vinham atrás fazer confusão, né? Mas por que Paulo tinha essa estratégia? Bom, é que para converter os judeus não era difícil. Eles já tinham todo o conhecimento, faltava-lhes aceitar Jesus Cristo. Então eles aceitavam Jesus Cristo e criavam toda uma condição para salvar os gentios, que não sabiam nada, que não conheciam a Torá, não conheciam a Bíblia, não conheciam Jesus, não conheciam coisa nenhuma, não sabiam das profecias do Messias, etc. E aí eles apoiavam Paulo para buscar os gentios, né? Então, essa é a estratégia. Não podia ser mais correta, não tinha como ser diferente, é isso que tinha que fazer mesmo, corretíssimo. Aí Paulo foi para Paulo, Barnabé, etc. E Marcos foram para Salamina e Pafos. Essas eram 2 cidades da ilha grega de Chipre, né? Aquela região tem muitas ilhas, né? Então uma delas, a ilha maior, era Chipre. E ali Paulo Sérgio, que era o governador da ilha, se converteu, né? Parece que alguns acham que o Saulo tomou emprestado o nome de Paulo Sérgio para ter melhor penetração entre os gentios, porque Saulo é um nome judeu e Paulo é um nome gentil, né? Então Paulo é o correspondente gentil ao Saulo hebreu. Pois bem, foram lá e converteram ali em Salamina, converteram em Pafos, né? E
Ali havia como é que diz aqui, um feiticeiro, né? Um sujeito que lidava com ciências ocultas. Isso sempre teve, né? Quase desde da queda. Depois já começaram a aparecer os feiticeiros, seus agentes do demônio, diretos, né? Trabalhavam com o demônio direto, eles sabiam disso, etc. E levavam algumas vantagens com isso. Ganhavam dinheiro com isso, viviam disso, etc. Né? Esse Bar Jesus, que era o nome do feiticeiro, ou então também chamado Elimas, né? Paulo deu um jeito de ele parar de incomodar, né? E Paulo Sérgio, o procônsul daquela ilha, se converteu. Isso foi uma grande conversão, porque daí, naquela ilha, os cristãos contavam com o apoio do chefe da ilha. Isso foi ótimo, né? Bom, daí Paulo foi para Antioquia da Pisídia. Paulo tinha saído da Antioquia da Turquia, né? Mas tinha várias Antioquias, né? O grego lá, que eu esqueci o nome, mas não importa, ele andava por ali, tempos antes, mais de 200 anos antes, fundou várias cidades com o nome de Antioquia, em homenagem ao seu pai Antíoque. Seleuco foi que fez isso, o Seleuco, né? Então ele saía por ali, fazendo guerra, etc. Tal, fundava uma cidade, ou trocava o nome de uma cidade, Antioquia. Essa aqui é uma outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia, né? Em homenagem ao pai de Seleuco, que se chamava Antíoco. Bom, daí eles tiveram que deu polêmica lá em Pafos de novo, né? E tiveram que sair de lá. Mas o engraçado é o seguinte: eles tinham o poder do Espírito Santo, mas quem os impulsionava para ir de um lugar para outro era o demônio. Que coisa mais estranha, não é? O demônio atacava, o que eles faziam? Iam para outro lugar. Atacava lá e iam para outro lugar. E assim eles iam, e assim o evangelho foi a velocidade quase ao som, a velocidade do som, para não dizer a velocidade da luz, né? Bom, então, isso aqui já era na costa sul da Turquia, né? E o que Paulo pregava lá em Antioquia? Em todos os lugares, né? Paulo pregava. Ele primeiro tinha sinagoga por tudo, mas não tinha cristão naquelas sinagogas. Que frequentavam as sinagogas eram judeus. Paulo ia nas sinagogas, converteu os judeus ao cristianismo. Então esses eram os judeus cristãos. E geralmente esses judeus, como eu disse antes, eram judeus helenistas, ou seja, judeus que nasceram fora da Judéia. E Paulo pregava simplesmente o seguinte: o centro da pregação de Paulo era o seguinte: a justificação pela fé. Ou seja, vocês são perdoados, vocês são salvos, porque aquele Jesus humilde morreu por vocês. E ele depois ressuscitou. Está escrito aqui, ele iria ressuscitar e depois ressuscitou. Estava profetizado e ele está no céu. E ele agora é Deus e é o Salvador. E mais uma coisa que ele dizia: agora vocês não precisam, vocês aí, não precisam se circuncidar. Porque circuncisão é uma coisa que os novos cristãos queriam simplesmente evitar. Isso era muito dolorido, uma coisa horrível, né? Adulto ainda mais, pensa um pouco. Ficava dias dolorido. O terceiro dia era o pior, mas depois continuava doendo. Era uma tortura. Mas e eles se converteram e ficavam felizes. Mas era um alívio para os gentios, né? Inclusive para os judeus helenistas, era um alívio saber: mas então Jesus, então o Messias veio, porque tudo que os judeus helenistas e os outros judeus, enfim, todo mundo estava esperando era o Messias, né? O que eles mais queriam o Messias, não, o Messias já veio, o Messias veio e ele já foi morto, tudo que estava previsto em ele está aqui, escrito em Isaías, etc. Tal. Isaías 53, está escrito aqui sobre ele foi morto, ele já ressuscitou, ele foi para o céu, e eu estou vindo aqui para explicar para vocês que ele é o nosso Salvador. E para você ser salvo, o que você tem que fazer? Você não tem que fazer nada, absolutamente nada, a não ser aceitar ele, se entregar a ele e seguir ele.
Daí você já é perdoado, e você estando perdoado, você está salvo, é isso, é assim que funciona, ele dizia. E depois que você está salvo, você vai fazer o quê? Continuar pecando? Não, daí você vai obedecer à lei, você vai se tornar alguém obediente para continuar salvo. Mas Paulo explicava de novo assim, caso você cair de novo, pecar outra vez, bom, então você peça perdão de novo. Ah, é assim que funciona, mas então é tão fácil, não tem que fazer sacrifício? Não, não tem que fazer sacrifício. Não tem que fazer penitência, não tem que fazer autoflagelação, não tem que imolar bichos. Não tem que fazer. Não, mas não tem que mesmo? Não tem que fazer. Isso já caiu. Isso apontava para ele que viria. Agora já veio, tá? Você não precisa fazer mais isso. Ele já foi sacrificado, você não precisa mais sacrificar nada. Ah, é? Mas então o que eu tenho que fazer, afinal? Você só tem que seguir a Jesus. Você só tem que se entregar a Ele. Tá, mas é só isso? É só isso. Tá, mas então é fácil demais? Sim, é fácil mesmo. Então, é isso. Né? E isso os judaizantes não admitiam. Mas isso nós vamos falar uma lição mais adiante. Isso vai aparecer muitas vezes, chega, né? Hoje não vamos falar muito sobre isso. Bom, em Antioquia teve tumulto. Como de costume, né? Teve tumulto. Foram lá os judaizantes, etc. E tal, criaram um baita tumulto. Mas felizmente deu tempo para Paulo explicar todas as coisas. Eles entenderam todas as coisas, aceitaram, etc. Teve Paulo, por aqui. Se mandou Paulo e Barnabé. Marcos já tinha desistido. Ele disse, tá louco. Ele disse, não, tá louco. Eu não vou aguentar, não. É muito. Mas os caras vêm aqui, querem matar a gente, perseguem a gente de noite, ficam observando, ficam de tocaia, querem prender a gente. Não, eu vou cair fora. Não. Mas João Marcos, depois se tornou poderoso também. Ele teve o seu tempo e se tornou poderoso. E muito poderoso. Pois bem, então eles foram para Icônio, né? Em Icônio, Paulo, outra oposição. Depois de explicar as coisas, ele foi primeiro de novo na sinagoga lá, etc. Muitos aceitaram, nem todos, como de costume, nem todos aceitavam, etc. E lamentavelmente, né? E daí Paulo explicou aqui uma coisa, que ferveu o sangue dos judeus. Ferveu. Paulo disse assim, nem todos os de Israel são de fato israelitas. É em Romanos 9, versículo 6, né? Porque são israelitas aqueles que seguem aquele que estabeleceu Israel. O Senhor Jesus Cristo, que estabeleceu Israel por meio de Jacó, e passou a se chamar Israel, esse que foi o mesmo que guiou os israelitas para fora do Egito, que podiam ter feito essa viagem de 800 quilômetros em um mês, fazendo 20 e poucos quilômetros por dia, dá para fazer, caminhar 20 e poucos quilômetros por dia, dá, ainda mais com o poder, com a proteção, o poder que eles tinham, né? Levaram 40 anos, porque no Egito foram escravos, e escravos por um longo tempo perdem a capacidade cerebral, da racionalidade, do bom senso, só tem raiva, só tem ódio, só tem revolta, só tem criar problemas, etc. Então tiveram que ficar ali porque aquela geração de escravos teve que morrer para formar uma outra geração de gente livre. Vamos fazer o quê, né? Esse Jesus guiou eles para fora de Israel, guiou eles para a Terra Santa, eles para Canaã, etc. E tal, conquistaram. E esse Jesus veio aqui em forma de ser humano, explicava ele. E são israelitas aqueles que seguem esse Jesus, porque ele foi que criou, estabeleceu Israel como pai de uma grande nação. E os que seguem aquele que estabeleceu Israel lá em Jacó, em Israel, esses são israelitas. Ele explicou. Os outros não são israelitas, não seguem o seu grande líder. Vocês ficaram tão bravos, e mais oposição. Bom, então vamos enfrentando a oposição. Aí foi embora dali, de Icônio, foi para Listra e Derbe, eram outras cidades, né? E lá, em Listra e Derbe, gente, bom, havia ali também sinagoga, mas os cidadãos da cidade eram pagãos para valer.
E o que Paulo fez? Né? Tinha ali um aleijado. Né? Um aleijado. E Paulo curou o aleijado. Era um mendigo. Hoje, aleijados às vezes têm grande dificuldade de vencer na vida. E tem mesmo, tem alguns que vencem e são, inclusive, admirados. Porque precisa fazer um esforço maior que os normais. Precisa. E fazem esforço maior e vencem. Né? Mas naquele tempo, precisa força física para vencer na vida. Precisa trabalhar. E esse aleijado não tinha como. E ele era aleijado desde o nascimento. Pensa só. E Paulo curou ele. Apruma-te. Fica em pé. E ele ficou em pé. Ué, mas estou em pé. Mas que maravilha. E os outros olhando. Nossa, o que é isso? Esse é um Deus. E aí Paulo foi dizer, Paulo é Júpiter. Porque é o Deus deles. Júpiter veio aqui entre nós. E Barnabé é Mercúrio. Né? Aliás, é o contrário, né? Barnabé é Júpiter e Paulo é Mercúrio. Né? Bom, seja lá o que for, mas eles foram confundidos com os seus deuses. Aí não foi fácil Paulo e Barnabé explicar para eles, nós somos seres humanos igual a vocês. Quem operou esse milagre foi o Deus de verdade. Júpiter e Mercúrio não são Deus coisa nenhuma, são planetas. Parem de adorar um planeta. Não é? E Paulo foi explicando, né, essas coisas, etc. E, enfim, alguns aceitaram. Né? Mas no fim, os opositores de Antioquia, lá atrás, lembra Antioquia da Pisídia? Né? Eles vieram atrás. Vieram atrás. Eram fiéis perseguidores. Vieram atrás e revoltados, porque os resultados do trabalho de Paulo e Barnabé estavam crescendo e muito, estavam crescendo. Era algo impressionante. E foram lá e criaram uma oposição, criaram um auê, criaram uma baderna, lá, e prenderam Paulo. E num ato completamente ilegal, apedrejaram Paulo. Barnabé escapou dessa, mas Paulo foi apedrejado. Atiraram tanta pedra em Paulo, tanta pedra que Paulo desmaiou. Desmaiou, ficou deitado. Olharam. Não está respirando. Morreu, deixa ele aí então. Juntaram as pedras em cima dele, deixa aí. Morreu, vai embora. Foram embora, Paulo acordou, se levantou e saiu dali. Claro que saiu muito mal. Pensa levar pedra na cabeça. É óbvio, eu acredito que Deus protegeu a cabeça deles. Não tinha rachado o crânio, né? Tinha dado traumatismo craniano. Talvez não tenha pego nenhuma pedra na cabeça. Espero que não. Eu fico pensando, agora nesse estudo de Paulo, eu sempre gostei de Paulo. Gostei de Paulo por uma característica dele. Era preto no branco. Eu tenho essa tendência. Não ficava circundando, não ficava fazendo de conta, etc. Não, é assim, pronto, está decidido, está aqui, é assim. Esse era Paulo. A tal ponto que, mais adiante, lá de novo em Antioquia, um dia desses, Paulo enfrentou Pedro. Né? Pedro que tinha recebido a instrução a respeito da circuncisão, que isso não valia mais nada, etc. e tal. Estava lá quando chegaram os judaizantes, fazendo de conta, não, se separou dos gentios lá, etc. Mas Paulo, mas o que é isso? Mas o que tu tá pensando? Mas, é em público, isso foi em público. Pedro, vem cá. César, Pedro, tu não recebeu as instruções do céu a respeito dessa questão da circuncisão? Pois é, o que tu tá fazendo? Mas Pedro, vai ter vergonha na cara, Pedro. Paulo repreendeu Pedro. Esse era Paulo. Por isso que eu admiro Paulo. Paulo, Elias, né? Outro que dizia na cara. Hoje, nós temos essa coisa tem uma ética hoje
que é de enganar as pessoas. Não é bem assim. Não é um problema, não. E aí, o que está acontecendo com a igreja? Laodiceia. Laodiceia por quê? Porque os nossos líderes não estão mais orientando. Não, pode, isso pode, aquilo ali também pode, tudo pode. Lá pelas tantas. Está precisando de Paulo, está precisando de Elias, né? Eliseu, está faltando, fazendo falta, né? Essas pessoas fazem falta hoje. Bom, mas depois de apedrejar o Paulo, não morreu. Felizmente, para a nossa história, porque senão nós ia terminar a lição hoje aqui, né? Irmãos, o que Paulo pregava mesmo? Jesus Cristo como Salvador. E por causa disso que ele foi perseguido. Logo, quando no final nós pregarmos que o sábado é o dia dos 10 mandamentos que deve ainda ser observado, seremos também do mesmo modo perseguidos. Naquele tempo essa questão do sábado não era a polêmica. A polêmica lá era Jesus Cristo é Salvador ou não é Salvador. Hoje, uma das polêmicas, a principal polêmica vai ser é o sábado ou é o domingo. E nós vamos enfrentar. Eu vou enfrentar. Estou aqui, né? E você também. Santíssimo e poderoso Deus, fica conosco, nos dê força, nos dê instrução, em nome de Senhor Jesus Cristo. Amém.